Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 41 e nós iniciamos, no vídeo passado, uma pequena série de vídeos mais curtos falando sobre a biografia de Allan Kardec e o início do Espiritismo, como tudo começou. Então, o vídeo passado foi Quem foi Allan Kardec? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho de Kardec na codificação do Espiritismo. Ele trabalhou menos de 15 anos na codificação espírita, mas ele teve uma intensa produção. Começou com 3 livros mais curtinhos, que foram organizados por José Herculano Pires e estão hoje em um único volume que se chama Introdução ao Espiritismo. Esse livro, Introdução ao Espiritismo, nos traz as 3 primeiras obras de Kardec sobre Espiritismo, que são o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão e instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Eu recomendo que você conheça esse livro, é muito interessante. E depois, então, Kardec lançou, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é uma obra que contém toda a filosofia espírita. E esse livro foi ditado pela Falange do Espírito da Verdade, Falange do Espírito da Verdade, que é um grupo de espíritos superiores. E o método de investigação que foi empregado por Kardec era muito simples. Ele formulava perguntas e obtinha as respostas da Falange do Espírito da Verdade através da psicografia e da psicografia de vários médiuns em vários locais, mas ele trabalhou mais intensamente com alguns médiuns. Duas jovens, Julie e Caroline Boudin, de 14 e 16 anos de idade, respectivamente. Se você assistiu o filme Kardec, você vai ver as duas jovens, Julie e Caroline. E também trabalhou com Mademoiselle Jaffé. Mas as comunicações eram recebidas por vários médiuns em vários locais. E Kardec teve o trabalho criterioso de avaliar essas respostas para ver se havia uma unidade de pensamento, se a mensagem era uma mensagem consistente. E foi organizando essas perguntas e respostas e lançou, então, em 1857, 2 anos depois que ele começou a pesquisa, o Livro dos Espíritos. Então, enquanto o Livro dos Espíritos nos traz a filosofia espírita, o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861, explica o que nós chamamos da parte científica da doutrina, ou seja, explica os fenômenos, como se dão os fenômenos, e ele explica os diferentes tipos de mediunidade, os riscos que os médiuns podem incorrer-se com o mau emprego da mediunidade, etc., né? Então, Kardec também foi muito didático no Livro dos Médiuns. E depois ele trouxe, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a parte moral, com as parábolas de Jesus explicadas pelos Espíritos, com mensagens que realmente são educativas. É um livro que devemos ter de cabeceira, ler todos os dias. Os espíritas leem um trecho do Evangelho todos os dias e fazemos o Evangelho no lar. Aliás, nós temos um grupo virtual de leitura e debate do Evangelho segundo o Espiritismo, de segundas às sextas-feiras, às 19 horas. E se você quiser participar, por favor, escreva para o que os espíritos dizem, @gmail.com, para vir orar conosco. Nós lemos, tem a explicação e depois é aberto para perguntas todos os dias, aliás, de segunda a sexta, todos os dias de semana, às 19 horas. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro belíssimo que traz todo o ensinamento moral dos espíritos com base no que nos deixou Jesus, o nosso mestre maior. Depois, Kardec lançou o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo.
ele foi lançado no ano seguinte, em agosto de 1865. E eu estou colocando esse livro na internet. Na verdade, o Livro dos Espíritos eu já coloquei há muitos anos na internet, no endereço www.livrodosespíritos.com.br ou então livrodosespíritos.wordpress.com. Depois, o Livro dos Médiuns também está na internet, www.livrodosmediuns.com.br ou então livrodosmediuns.wordpress.com. E também o Evangelho segundo o Espiritismo está nos endereços www.evangelhoespírita.wordpress.com ou então evangelhodekardec.com.br. Esses 3 sites juntos já têm mais de 30 milhões de visitas, sendo que o recordista é, graças a Deus, o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito bom saber que a gente pode ajudar na disseminação do Evangelho, né? Então, visite lá. E agora estou trabalhando no Céu e o Inferno. Estou colocando capítulo a capítulo no endereço o céu e o inferno.wordpress.com. Então, venha ler comigo e se tiver dúvidas sobre o livro, poste as suas perguntas aqui no site, aqui no canal ou então no próprio site. Esse livro, O Céu e o Inferno, é muito interessante, com depoimentos de espíritos felizes e não tão felizes do outro lado. E depois de lançar esse livro em 1865, Kardec finalmente lançou A Gênese, em 1868. A Gênese é um livro difícil, mas muito interessante. Kardec também manteve, a partir de janeiro de 1858, até o seu desencarne, 11 anos depois, ele manteve uma publicação mensal de nome Revista Espírita, ou então Jornal de Estudos Psicológicos. E você pode fazer o download gratuito da Revista Espírita, e eu sei que tem num site que se chama espírito.org.br, e acho que na Federação Espírita também você pode fazer o download gratuito da Revista Espírita, se não me engano, não tenho certeza. E a Revista Espírita era uma publicação mensal onde ele colocava os relatos, vários relatos de ocorrências mediúnicas, né? Em distintas localidades, inclusive no Brasil. Então, ele relata como ele fazia as perguntas aos espíritos, os espíritos respondiam, as manifestações, os médiuns, os problemas da mediunidade. Era um jornal bastante interessante, tem muita informação na Revista Espírita, são 12 volumes, não tenho certeza, acho que são 12. Kardec também fundou, em 1º de abril de 1858, em Paris, ele fundou a primeira sociedade espírita regularmente constituída, né? E tinha o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a finalidade era o estudo de tudo que pudesse contribuir para o progresso do espiritismo. Então, o Kardec teve uma importância enorme na formatação da doutrina espírita, ele foi essencial na formatação da doutrina espírita, trabalhou com vários colaboradores, né? Mas sofreu muitos ataques, os ataques estão bem narrados no filme, e nós vemos que o Kardec sempre atribuiu uma importância muito grande ao estudo. Ele era professor, sempre voltado para métodos assim com muita didática, né? E sempre deu muita importância ao estudo. Em janeiro de 1890, depois do seu desencarne, os dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas publicaram um livro que se chama Obras Póstumas. E nesse livro tem uma biografia de Kardec, que havia sido inclusive publicada originalmente na Revista Espírita. E também tem o discurso que foi proferido pelo astrônomo Camille Flammarion no sepultamento de Kardec, né, chamado de Mestre de Lyon. E também esse livro Obras Póstumas traz vários artigos escritos por Kardec que ainda não tinham sido publicados. E traz a transcrição de várias comunicações mediúnicas que ocorreram nas reuniões das quais o Kardec participou.
Então, nós vemos aí, inclusive nos livros que eu citei para vocês, a biografia de Kardec com maiores detalhes. Mas você quer saber como é que tudo começou? O que é que foi que chamou a atenção de Kardec a ponto de levá-lo a pesquisar esse tema? Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Então, eu vejo você.